Amém. Glória a Deus. Vamos continuar nossa leitura. Estamos no capítulo 10. Vou colocar aqui para mim. E vamos ler até o capítulo 12. Capítulo 10 de Gênesis, ainda com a história de Noé. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Teugarmã. Os filhos de Javã são Elisa, Tarsis, Quitim, Donanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxê, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilã, Sabtã, Ramã e Sabtecã. E os filhos de Ramã, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador contra o Senhor. É porque essa palavra diante do Senhor e contra o Senhor no original hebraico vai dar na mesma. Nimrod era contra o Senhor, ele não era de Deus. Ok, depois você estuda. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador, contra o Senhor. Mas aqui está diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calnê, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calã. E entre Nínive e Calã, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludmim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, a Patrussim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim, os filisteus que hoje os palestinos. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigarzeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Amateus, e depois se espalharam como famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Muitos inimigos de Deus saíram dos filhos de Cã. Muitos, muitos mesmo. Talvez tudo fundado na maldição da qual Noé lançou a Canaã. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Elber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul,
Jeter e Maas. Alfarxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Jotã. Jotã gerou a Almodá e Selef a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilã, a Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Betume é petróleo, pinche, ele bem grosso. Disseram: Vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade, uma torre cujo top chegue até aos céus e tornemo-nos célebres o nosso nome para que não nos sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo quanto intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam a linguagem de outro. Dessarte-os, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O Senhor mostra um ponto muito positivo, né? Que eles estão unidos e que agora tudo que eles desejarem fazer não será impedido, porque o povo é como se fosse um só. E isso é fantástico, porque toda vez que haver uma união de propósito com as pessoas de uma mesma equipe, vai dar certo. Por isso, a igreja ela tem que ser unida num propósito, não se gosto, se não gosto, se eu vou com tua cara, se eu não vou com tua cara, se eu vou com tua fala, se eu não vou com tua fala, se eu gosto da tua cor, se eu não gosto da tua cor, se teu cabelo é legal, se teu cabelo é chato. A questão não envolve nada disso. Cada um vive sua vida e eu, aleluia, que viva muito bem. A questão é que o nosso propósito é um, Jesus Cristo. E devemos todos viver apenas em função deste propósito, porque aí seríamos um e nada nos seria impedido de acontecer. Infelizmente, e não é tão simples assim na prática. Mas aqui, essa torre que eles tentaram fazer não tinha a intenção de chegar no céu necessariamente, literalmente, apenas que ela fosse muito alta a fim de que ninguém se espalhasse na terra e todos vivessem juntos. Mas a vontade de Deus era que todos se espalhassem na terra, que todos estivessem povoando a terra para chegar igual chegou hoje, quase 9 bilhões de pessoas. Olha que povoação. Agora,
Esse número de pessoas não caberia numa geografia pequena onde todos pudessem olhar para uma mesma torre. Por isso a confusão das línguas, e as línguas foram confundidas segundo aquelas famílias que a gente lemos antes mesmo de o capítulo 11 chegar. Vamos continuar? Então, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxades 35 anos e gerou a Sala. E depois que gerou a Sala, viveu Arfaxades 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Sala 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleque. E depois que gerou a Peleque, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu, ou Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleque 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arão. Percebe que Naor ele é o vô de Abrão e tem um Naor que é o irmão de Abrão. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão e seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Veja que é um ciclo familiar muito pequeno, né, de nomes, né? O Harã, que é filho do Tera, que é irmão do Abraão, que morreu, que era o pai do Ló, e que estavam todos vivendo ali bem, bem diferente. A Sarai, né, que era filha do Naor, que era irmão do Abraão. Ok. Então, eles se tornaram uma grande família e Deus, então, que queria prosseguir com o Tera para o cumprimento da obra, não fez assim antes, todavia, vai começar com Abraão, é o que nós vamos ver aqui a partir do capítulo 12. Então, o Gênesis muda agora de figura. Ele foi até o fim do capítulo 11, ele foi um tipo de livro, agora é outro. Agora é o terceiro começo de Deus, que vai ser com Abraão, mas esse terceiro ele vem até nós hoje. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome.
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Veja que o Harã, pai do Ló, quando morre, o Ló devia ser muito pequenininho e o Abrão deve ter se tornado um tipo de pai para ele, junto com o Tera. Então, por isso eles têm esse compromisso com o Ló, que vai se quebrar mais para frente. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte Oriente, para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali indo para o Neguebe. Havendo fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosura, aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele? E me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos, camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disse que era tua mulher? Então disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Presta atenção. 1000 vezes, se isso acontecesse com o Faraó, ele mataria 1000 vezes o Abraão, o povo do Abraão, todo mundo. Era sem. E ia ficar com a mulher ainda. 1000 vezes. Mas por que dessa vez foi o contrário? Por que dessa vez ele teve medo? Por que dessa vez ele devolveu a mulher? Ele falou com um homem de forma educada. Ele mandou o homem embora e ainda deixou ele com a riqueza. Porque Sara estava sendo defendida por Deus. Porque Abraão estava sendo defendido por Deus. E porque não há Faraó e nem ninguém que ousa a lidar com Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos dessa bênção e nós somos defendidos por Deus. Por isso creia no melhor, creia no melhor. Amém? Não é minha intenção, aqui é só a intenção de fazer a leitura bíblica, mas não vou perder uma chance dessa de falar para você. Você consegue acreditar que em 2026
vai ser o ano da multiplicação e que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Se você consegue, desfrute disso. Desfrute disso. Em nome de Jesus. Nós voltamos amanhã para ler do capítulo 13 até o 15. Amém? Fica na paz.